Se não fosse trágico, seria até curioso, um estudo de caso assim online, nesses tempos de rede social, de internet, de realidade virtual, que você acompanha ao vivo, em cores, o que é parte da história do Brasil. Tinha um slogan tempos atrás, que a próxima guerra será televisionada. Nós estamos vendo uma guerra agora, uma batalha em defesa da democracia, em que você vê todos os personagens se movendo online pela facilidade das informações hoje. Então você não tem mais aquele jogo de sombras. Não por conta deles, não são transparentes, mas é que não dá para ter um jogo de sombras nesse momento da história do país, em parte pelas redes sociais, em parte pela maneira como está se dando aí a volta ao arbítrio. As instituições de Brasília, você olha todas se movendo assim, para onde vai? Se vai dar Bolsonaro? Então, se for dar Bolsonaro, eu quero ver para onde que eu caminho, todas elas. A Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal. E é curioso que nesse jogo, o último baluarte da democracia, com todos os seus defeitos, que é o PT. Justamente por isso é a maior vítima desse jogo aí, porque o PT não é uma ameaça totalitária, autoritária, apesar de todos os fake news aí brandidos, inclusive pela mídia ao longo de anos, aí, Venezuela, Cuba. Então, por ser um poder eminentemente democrático, com todos os seus defeitos, todas as manipulações recaem sobre ele. Você pega, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, como que ele está atuando? Ele está naturalizando o estado de exceção. Você pega o Toffoli convidando um general para ser seu assessor, dando aquelas declarações sobre 64, que não foi um golpe, foi um movimento, culpa da radicalização de esquerda e de direita, seguindo o grande cientista político aí, Torquato Jardim, esse ministro da Justiça vergonhoso. Hoje o Eros Grau. Eros Grau é um jurista, foi ministro do Supremo. Lá atrás ele, acho que era do Partidão, e ele dá uma entrevista hoje comentando o que nós já tínhamos comentado em tom de alerta, ele comenta em tom de alívio. Você pode ter um caos aí, mas os militares vão surgir como um poder moderador dentro de uma democracia mitigada. Fala naturalmente isso. Quando você olha para Brasília, declarações de ministros do Supremo, que nem Alexandre de Moraes, conversas com ministros do Supremo, toda a preocupação é o seguinte: como que eu coloco o Supremo dentro dessa nova conformação de democracia mitigada? Né? O Alexandre de Moraes disse que não tem nenhum risco aí com a vinda do Bolsonaro. Outros ministros dizem que não tem razão para conflitos imediatos, porque você não vai discutir a descriminalização das drogas agora, que não é momento. Pensando topicamente em alguns temas que estão no Supremo, que o Supremo deveria se manifestar e que poderiam dar conflito. Eles não pensam, digamos, do que seria a irracionalidade do Bolsonaro e como seria o comportamento do Supremo. E a ministra Rosa Weber mostrou claramente o que é o Supremo. Quando esteve ontem, a reunião, antes de ontem, né, que ela convocou do Tribunal Superior Eleitoral, com representantes do PT, representantes do Bolsonaro, ela convidou para fazer parte da reunião apenas dois ministros do Supremo como ela, que estão totalmente envolvidos aí nesse jogo da direita, inclusive alvos aí de ataques meio chantagistas aí que os fizeram mudar totalmente de opinião. Né? O Luiz Roberto Barroso e o Luiz Edson Fachin. Só os três que compareceram lá. Você tem ministros do Tribunal Superior Eleitoral que analisavam a questão de fake news, que nem foram convidados para a reunião. Por quê? Porque esses três, eles atuam dentro desse jogo do país ir para a direita, já são as pessoas que vão na frente conformando o Supremo a esse novo quadro de democracia mitigada. Né? Você tem para todos os lados aí manifestações explícitas aí de fascismo, de violência. Hoje se fala aí de uma aluna
lá da Universidade Federal do Paraná, que teria sido estuprada como uma represália pela posição política, as coisas estão indo para todos os lados, né? E você está tendo uma naturalização dessa violência. No caso da Procuradoria-Geral da República, a mesma coisa. O procurador, o subprocurador eleitoral, Humberto, uma coisa, que tinha uma boa reputação dentro do Ministério Público, cheio preparado, humanista e tudo. Um dia antes de explodir esse escândalo, se reúne com o WhatsApp, diz que está tudo perfeito, que não tem problema. E daí o WhatsApp fala de soluções que implementou na Índia e no México para impedir manipulações. E o nosso TSE, que custa 5 bilhões de reais por ano, nada fez. Nada fez, nada fez. E daí vem esse Humberto para dizer que não, isso há muito exagero nessa questão de fake news, porque 90% das ligações são entre pessoas e daí no dia seguinte explode esse escândalo através da Folha, de uma baita repórter da Folha, e daí o próprio WhatsApp ele cancela aí grande quantidade de contas que estavam sendo utilizadas para fake news. E como é que fica o subprocurador eleitoral? E como é que fica a Procuradora-Geral da República? A procuradora lá atrás, ela entrou com algumas ações contra o Bolsonaro, antes do Bolsonaro virar favorito, e agora fica equilibrando aí, pisando em ovos aí. Hoje dá um voto impedindo a entrevista do Lula, dizendo que o Lula é um preso comum, não é um líder político preso, então a juíza que impediu a entrevista para a Folha e para a TV Minas lá tem razão. É curioso, antes de ontem eu publiquei alguns comentários sobre a vergonhosa Associação Nacional dos Procuradores da República, que é um clube que garante seguro de vida para os seus, que promove uma reunião anual de confraternização da categoria e que só num país como esse é incumbido de organizar a votação para a lista tríplice do Ministério Público Federal. Eu mostrava aqui um tempo atrás o então presidente da NPR, o Camanho, eu fiz um programa para tentar levantar a bola do Ministério Público, mostrar que aquela imagem de arrogância e de punitivismo não correspondia ao trabalho integral do Ministério Público. E ele deu uma entrevista dizendo que o Ministério Público era uma ilha de honestidade. O Brasil é um oceano de corrupção, onde a única ilha de honestidade era o Ministério Público. Agora aparece nos inquéritos da Polícia Federal, entrando em contato com o Rocha Loures, avisando o Rocha Loures que ia passar informações aí de interesse geral aí do MDB, tentando emplacar ministros, articulando com a família Sarney, um sujeito que falava que o Ministério Público era a única ilha de honestidade no país. E daí, por conta dessas ligações com esse mundo da política, se transformou num dos braços direitos da Procuradora-Geral Raquel Dodge, por conta de suas vinculações políticas. Ou seja, o Ministério Público faz o jogo da antipolítica, demoniza toda a política, ganha um poder, e esse poder é utilizado politicamente dentro da velha política. Ele, Robalinho também. O Robalinho é o sucessor dele, é o sujeito que assim que o Temer entrou, ele foi a primeira visita ao Temer lá para... Assim que o Alexandre de Moraes foi nomeado ministro supremo, ele foi lá imediatamente para prestar homenagem ao Alexandre de Moraes. Então o mundo de Brasília é esse. Você vê essa conformação de todos os lados, o Supremo tentando ver onde que vai se colocar para não confrontar com Bolsonaro e o poder militar, essa aceitação de que o poder militar vai ser a racionalidade que nós colocamos no xadrez de algum tempo atrás, que você vai ter esse período de maluquices aí de Bolsonaro, se for eleito, hein, calma. Não estamos jogando a toalha, não. E depois você vai ter o poder militar lá tentando trazer essa democracia mitigada
aí. Então você vai todos esses setores, aquela burocracia brasiliense, Tribunal de Contas, CGU, AGU, todos aqueles que floresceram dentro de um quadro democrático garantido pelo PT, agora se assume esse poder autocrático dentro de um jogo que é Brasília contra o resto do país, respaldado aí realmente por um movimento de direita que é a falência, que mostra a falência do poder civil no país. Né? Essa falência se manifesta de diversas maneiras. Né? A imprensa que ajudou a criar esse ângulo todo passa a ser vista sob suspeição. O caso da Globo. A Globo é gozada, né? Que ela tentou dar golpe no Crivella, que é ligado aí aos evangélicos, no próprio Garotinho, e agora se vê na mira aí de uma parceria do Bolsonaro com seus concorrentes, em que, digamos, o único espaço que ela tem para manter o poder é o espaço democrático, e a única garantia de espaço democrático é o Fernando Haddad. A Folha, que depois de muito tempo aí, ela tenta recuperar. Eu acho que foi aquele, o Marcelo Coelho, que é um. O Marcelo Coelho é uma dessas pessoas fundamentais na Folha. A voz da consciência, mesmo naquele período em que a Folha caiu de cabeça nesse jornalismo de esgoto, alguns jornalistas lá mantinham a velha flama lá das diretas. O Marcelo Coelho era um deles. Ele fez um artigo muito importante aí sobre essa questão. Dá para ser neutro quando a democracia está em jogo? E a Folha assumindo, recuperando um pouco a mística das diretas aí, tardiamente, mas possível aí até que a memória do Otavinho aí seja preservada agora com esses atos de coragem aí, de dar espaço para uma grande jornalista que é a Patrícia, né? E que está sendo alvo de toda sorte de ameaças aí pelo pessoal do Bolsonaro. Então, daqui para diante, daí se entra outra questão. A eleição do Bolsonaro são favas contadas? Não são favas contadas. O que a gente está dizendo é que você tem ondas. Essa onda até agora, hoje saiu uma pesquisa da Vox, CUT, bem diferente das pesquisas aí do Datafolha e do Ibope. Pode ser que Vox, CUT tenham antecipado uma nova onda que vem por aí. No primeiro turno, a Vox foi a primeira que previu, digamos aí, esse salto do Bolsonaro. A pesquisa teve pouca divulgação, até por razões estratégicas aí, políticas. Mas vamos ver daqui para diante. O que se percebe é que gradativamente vai caindo a ficha dos eleitores sobre o que significa Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro não é meramente, votar no Bolsonaro, um protesto contra essa vacalhação das instituições brasileiras. Significa você comprometer qualquer tentativa de recuperação a médio prazo aí da institucionalidade e da democracia. Essa pesquisa do Datafolha mostrando que metade da população acha que a democracia está em risco, ao mesmo tempo em que a pesquisa deu aí que 75% da população é a favor da democracia. Isso aí são todos fatores que chamam a atenção. Até que ponto que a onda Bolsonaro vai começar a refluir na velocidade necessária para ele não vencer o segundo turno, a gente vai perceber nas próximas pesquisas. Mas é nítido hoje que você tem uma parte daqueles eleitores que votaram no Bolsonaro por protesto, uma parte pequena ainda, mas já é um começo, que começa a perceber que não é meramente um voto de protesto contra essa falência do poder civil. É algo que traz consequências, vai trazer consequências na educação, na saúde, nas políticas científico-tecnológicas e principalmente na violência social. Esse liberou geral desse pessoal do Bolsonaro, você arrebentou todas aquelas regras tácitas de convivência social. Ontem, uma conhecida minha que estava num avião, sentado com um casal, Bolsonaro, começa a falar muito do Bolsonaro, ela reage com uma ofensa que ela não denunciou para não. Aí que está o negócio. Né? Se você denuncia
para o pessoal de bordo lá, cria-se o escândalo, e esse pessoal vive do escândalo. Esse pessoal padrão, não estou dizendo todo eleitor do Bolsonaro, esse bolsomínio padrão. E esse é o ponto que, quando você olha todos os argumentos, as grandes batalhas que se davam de argumentos da mídia, com o PT e tudo dentro do campo democrático, isso foi arrasado pela própria mídia. Né? Até algum tempo atrás você tinha... E que nós temos hoje, com a falência da mídia tradicional, é uma saudade da mídia tradicional. Porque a hora que você vai para as redes sociais, a banalização da opinião pública, e até algum tempo atrás você tinha algumas referências dentro da mídia, referências de opinião. O que é referência de opinião? É aquele sujeito que você sabe que, se tiver um bom argumento aqui, ele acata o bom argumento, a racionalidade. Não é um padrão Merval que qualquer coisa que surja é contra o PT. Ou o padrão que você tem no próprio PT, em blogs, qualquer coisa que surja, você é a favor do PT. É aquela racionalidade que se espera do cara referencial em opinião. Se eu trago um argumento racional, eu sei que eu convenço aquela pessoa. Esse papel a mídia deixou de cumprir há muito tempo. Deixou de cumprir há muito tempo. E agora, nessa recuperação, dificilmente vai recuperar. Antes você não tinha poluição de opiniões, você tinha poucas opiniões referenciais. Aliás, uma importância excessiva que se dava ao jornalista. Qualquer besteira, isso aí em forma impressa ganhava credibilidade, ganhava respeitabilidade. Hoje não adianta, mesmo artigos bem colocados aí, quando bem fundamentados, pega uma minoria. E essa minoria que vai ter que ser acionada aí para salvar a democracia. É um pessoal que entende o que está ocorrendo, que dentro dessa irracionalidade atual, qual é a reação que você tem? Ser racional, defender a democracia, mostrar os riscos da democracia, que é uma tarefa muito mais difícil do que pegar desses caras que vem coçando o saco aí e falar, se não for Bolsonaro, aí eu te bato. São momentos terríveis, mas você tem uma resistência aí que vai seguir em frente. Aí tem 10 dias aí para avançar. E esse sentimento democrático aí que começa a crescer, que começa a ter esse sentido de urgência, pode inverter essa onda Bolsonaro, esse blefe que se criou aqui por conta da falência do poder civil. Tem democracia pela frente, pessoal. Uma boa noite.